Bolsa no Brasil em 2022. Será que é melhor investir agora ou será que é melhor esperar? Meu nome é Guilherme Lopes, investidor, e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a Bolsa no Brasil em 2022. Será que vale a pena investir agora na Bolsa com todos esses riscos? Eleição, inflação, juros, recessão. Será que a gente pode ver alguma luz no fim do túnel? Será que a gente está diante da Bolsa agora de um grande risco ou de uma grande oportunidade? Se você busca essas respostas, esse vídeo ele é para você. Acompanhe o vídeo até o final que eu vou tentar clarear um pouco para você e ver se você consegue enxergar aquela luz no fim do túnel para a Bolsa em 2022. Bom, vamos lá começar o nosso vídeo da seguinte maneira. Como é que a maioria das pessoas, a maioria dos investidores, qual é a crença que a média dos investidores tem com a Bolsa em relação ao ano de 2022? Primeira coisa, o que vem na cabeça das pessoas? Em 2022 é ano de eleição. Então, normalmente, esse período eleitoral, os investidores ficam com medo. Então, medo das eleições. É uma incerteza de quem que vai sair vencedor nessas eleições, o que os candidatos vão começar a prometer para serem eleitos. Será que eles vão começar a gastar demais? Será que eles vão gastar ainda mais do que eles estão gastando atualmente? E aí os investidores ficam com medo nos dois lados, nos dois candidatos. Se Lula ganhar, tudo vai por água abaixo, o Brasil vai virar uma Venezuela e tudo vai piorar. Ou se Bolsonaro ganhar, ele vai começar a gastar demais, vai piorar a relação entre os países. Então, nos dois lados, existe essa grande incerteza e existe medo dos investidores nos dois lados. E além das eleições, o investidor ele também está com medo da inflação, que já fechou o ano acima dos 2 dígitos, também está com medo dos juros. Os juros vai subindo junto com a inflação e com a inflação subindo e juros subindo, medo da recessão também. Então essas são as principais preocupações do investidor no ano de 2022. Medo das eleições, medo da inflação, medo dos juros e medo da recessão. Uma vez que a gente identificou quais são os principais medos do investidor para o ano de 2022, a gente tem que começar a identificar o que eles pensam, o que os investidores pensam em relação a esse medo que eles sentem. O pensamento médio do investidor é: vou esperar passar as eleições para começar a investir na Bolsa, vou esperar a economia dar sinais de melhora para começar a investir na Bolsa e vou esperar toda essa fase mais negativa passar para eu começar a investir na Bolsa. E eu quero te fazer uma pergunta sincera e eu quero que você responda aí. Pode ser só em pensamento, mas responda essa pergunta para mim. Você já viu alguma vez o Brasil sem nenhuma incerteza? Sem nenhuma incerteza na política, sem nenhuma incerteza na economia, sem nenhuma incerteza na inflação. Brasil perfeito? Pois é, provavelmente você respondeu na sua cabeça que você jamais viu essa situação. E esse é o Brasil real. O Brasil sempre será o país da incerteza. Mas, sabendo investir da forma certa, você vai enriquecer no mercado de ações, mesmo com o país sendo o país da incerteza. Então, o que acontece? A gente já identificou quais são os principais medos? Medo da eleição, medo dos juros, medo da inflação, medo da recessão. A gente já identificou quais são os pensamentos, né? O pensamento do investidor é o pensamento de aguardar tudo ficar perfeito para ele começar a investir. E a gente já viu que o Brasil é o país da incerteza. Mas aí que vem a grande questão. Quais são as consequências de você esperar passar a fase negativa, esperar passar as eleições e esperar o país dar sinais de melhora? As consequências são: o mercado ele sempre antecipa todos os movimentos. Então, provavelmente, quando você esperar passar tudo isso, o mercado já vai ter subido. Você vai perder toda a alta do mercado de ações. E aí, quando você começar a investir, você vai começar a investir com a bolsa cara. E quando você investe com a bolsa cara, você não tem bons retornos. Então, quando você espera que você poderia ter. Então, essa é a primeira coisa que você tem que saber. A gente já identificou as crenças, quais os principais medos para 2022, a gente já identificou qual o pensamento médio dos investidores, a gente já identificou que o país é um país da incerteza e a gente já identificou as consequências de esperar passar o pior para você começar a investir.
Então, o que que a gente sabe até aqui? Qual que é o ambiente da bolsa hoje, no final de 2021 e começo de 2022? Qual é a cabeça do investidor médio hoje? O ambiente da bolsa hoje é de medo, de incerteza e de pessimismo. Pronto, esse era o primeiro ponto que eu queria chegar com vocês aqui. A gente já identificou. Hoje a bolsa é medo, incerteza e pessimismo. Então a gente está num cenário na bolsa onde a maioria dos investidores estão desacelerando, tirando o pé, ficando mais receoso, com medo, indo para a renda fixa, diminuindo bolsa e tendo mais aversão ao risco. Aversão ao risco é saindo da bolsa e migrando para a renda fixa. E agora a gente chegou num ponto de virada. Tá? Esse ponto de virada é o seguinte: a gente tem que usar tudo aquilo que a gente sempre aprende em finanças comportamentais. E o que são as finanças comportamentais, Guilherme? O que é isso? As finanças comportamentais, de uma forma mais resumida, é basicamente o comportamento que o investidor assume diante de incertezas e diante das suas emoções. Eu costumo dizer que no mercado de ações, o bom investidor, o melhor investidor, não é aquele que sabe fazer toda a parte matemática, financeira, olhar balanço, nada disso. O melhor investidor é aquele que domina suas emoções. Porque conseguindo dominar nossas emoções e pensando de forma racional, a gente consegue eliminar vários vieses que a gente tem, e eliminando esses vieses, a gente consegue ganhar muito dinheiro com nossos investimentos. Então pronto, a gente identificou os medos e a gente precisa botar o que a gente aprende em finanças comportamentais em prática. A primeira coisa que a gente deve pensar e a gente deve olhar, qual é a assimetria que a gente está lidando agora? Né? Será que a gente tem muito a perder agora? Será que a gente tem mais a perder ou a gente tem mais a ganhar investindo na bolsa agora? Primeira coisa, a gente vai ver como é que estão as ações. Né? Quando a gente olha, as ações estão sendo negociadas a múltiplos muito abaixo da sua média histórica. Então esse é o primeiro ponto. Além disso, os juros altos na bolsa está levando as pessoas para a renda fixa. Então as pessoas estão vendendo as suas ações para ir para a renda fixa buscando uma rentabilidade maior. Isso também leva a bolsa um pouco mais para baixo. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção, os dividendos das empresas estão batendo recordes, as empresas estão distribuindo muito dividendo, ou seja, aquele múltiplo, aquele indicador, o dividend yield, ele está muito elevado. As empresas estão pagando muito dividendo, sinal que elas estão gerando muito caixa, gerando muito dinheiro e pagando muito dividendo com relação ao preço atual. Se elas estão pagando muito dividendo com relação ao preço atual, significa que também, em teoria, pode ser que as empresas estão baratas. E eu dei apenas alguns exemplos, mas o que eu queria te mostrar agora? Preste bastante atenção aí. Em que momento que a gente teve situações desse tipo? Eu vou te mostrar alguns momentos que a gente teve situações desse tipo na Bolsa Brasileira. Então, eu quero que você olhe esse gráfico aqui agora, olha aí. Lá no final de 2002, os investidores eles estavam muito apreensivos com a eleição de Lula. Então, Lula ganhou ali em 2002 e os investidores ficaram muito apreensivos. E a Bolsa chegou na sua mínima ali, se eu não me engano, em outubro de 2002, e aí começou a subir bastante. Então os investidores naquele momento estavam com medo, tinham grande incerteza e um grande pessimismo. Como é que a gente está hoje? Medo, incerteza e pessimismo. E depois disso, do medo, da incerteza e do pessimismo, o que aconteceu com a Bolsa? Olha aí, ela subiu de 2002 até 2008 e chegou lá no auge. Qual foi outro momento que a gente passou de medo, incerteza e pessimismo? Olhe, continua olhando nesse gráfico, lá na crise global em 2008. Olha nesse ponto aí. Então, o mercado, nesse ponto, estava com medo, incerteza, pessimismo, chegou na mínima e começou a subir de forma mais forte. Qual foi o outro momento que a gente passou igual como estamos hoje? Lá na crise, no final de 2015 início de 2016. Olha lá no gráfico. Nesse momento, o Brasil estava afundado em uma grande crise, os investidores estavam com medo, estavam com grande incerteza e com pessimismo, e depois olha o que aconteceu, a Bolsa subiu forte de 2016 até 2020. O que aconteceu em 2020 com a crise que a gente passou, com a pandemia, com o coronavírus? A Bolsa despencou. Naquele momento, os investidores estavam com grande medo, incerteza e pessimismo. O que aconteceu logo depois? A Bolsa subiu bastante. E agora a gente chegou no ponto atual, né? O ponto
onde vai haver eleição, onde a inflação está alta e onde o juros está alto. Então, qual o ambiente que a gente tem hoje? Medo, incerteza e pessimismo. O que aconteceu em todos esses momentos da história, nesses períodos que eu contei para vocês? Em todos esses momentos, o investidor que investiu nesses momentos de medo, incerteza e pessimismo se deu muito bem e ganhou muito dinheiro. O que eu estou te falando? Estou te falando que isso vai se repetir? Que vai ser idêntico? Que a história sempre vai se repetir? Não sei. É só um indício, um sinal de que isso já aconteceu outras vezes. Mas eu quero te mostrar um outro detalhe aqui, um outro gráfico, para ficar um pouco mais claro para você. Veja esse gráfico que eu vou te mostrar aqui agora, olha aí. Esse gráfico ele mostra o PL médio da bolsa, do Ibovespa, do índice Ibovespa. E o PL, para quem não sabe, é o preço sobre lucro. Quanto menor é o PL, em teoria, mais barata está a bolsa. Então, esse gráfico, quando você vê ele lá em cima, é porque o PL está muito alto, a bolsa estaria muito cara. E agora eu vou te mostrar alguns pontos interessantes nesse gráfico aqui. O primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês é o PL médio lá no auge do medo em 2002. Naquele ponto ali onde eu falei, onde Lula foi eleito e onde o mercado estava com muito medo, com muita incerteza e com muito pessimismo. Esse é o ponto aí em 2002, quando estava com a bolsa extremamente baixa e extremamente barata. O PL, nesse ponto em 2002, era de 6,4 vezes. Então chegou próximo à sua mínima histórica lá, nos pontos mais baixos, o PL de 6,4. Avançando um pouco mais, a gente vai chegar em 2008, naquela crise global que a gente viveu. Lá no auge da crise, em 2008, o PL da bolsa estava em 6,4 vezes. Depois desse período, a bolsa subiu muito forte. E a gente chega em 2016, que foi no auge lá da crise, no final do governo Dilma, a bolsa estava em baixa e o PL era de 9,7 vezes. E aí a gente vai para 2020, lá no auge da pandemia, lá em março de 2020, a bolsa caiu bastante e o PL da bolsa chegou a 8,16 vezes. Logo depois, a bolsa se recuperou e subiu bastante. E agora a gente chegou num ponto atual. A bolsa, ela chegou lá no auge, na mínima da bolsa em 2021, a gente chegou a um PL mínimo de 6,2. E agora a bolsa ela deu uma pequena recuperada e o PL atual, no momento que eu gravo esse vídeo, é de 6,8 vezes. E o questionamento que eu faço para vocês aqui é: será que a gente já passou pelo pior? Será que aquele foi o ponto mais baixo? Eu não sei, mas a gente tem alguns indicativos aqui que mostram que a gente pode ter chegado no pior ponto da bolsa e ela já começou a passar por uma inflexão e pode ter uma alta forte nos próximos meses. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu o comportamento da bolsa ao longo do tempo, com medo, incerteza e pessimismo, e a gente viu também o PL médio da bolsa, que a gente viu onde tinha mais medo, incerteza e pessimismo, onde a bolsa estava mais barata e que logo depois a bolsa teve uma alta muito forte. E a terceira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui agora é a correlação entre a bolsa no Brasil e os juros no Brasil. E eu quero que vocês vejam esse gráfico aqui agora, olha aí. Essa linha laranja é os juros no Brasil. E a outra linha ali com verde e vermelho é a Bolsa Brasileira, o Ibovespa. Veja que normalmente quando o juros sobe, a bolsa ela cai. E quando os juros cai, a bolsa sobe. Então é uma correlação negativa, é inversamente proporcional. E quando a gente chega ali de 2017 até 2020, a gente vê os juros caindo mais forte e a bolsa subindo também um pouco mais forte. Só que aí quando a gente chega em 2021, os juros dão uma alta muito forte e a bolsa começa a cair. Mas a gente chega ali, ó, no iniciozinho, no final de 2021, início de 2022, e o que a gente começa a enxergar ali? A gente começa a enxergar que parece que os juros está dando sinal de que vai começar a cair novamente. Então pode ser que a gente já começou, que a gente já passou pelo topo, né? Pode ser que a gente esteja no topo agora dos juros e da inflação e pode ser que ele comece a cair agora. E quando os juros começam a cair, a bolsa começa a subir de forma mais forte. Então você viu aí três sinais, né? Três indicativos de que a bolsa pode estar dando sinais aí que pode ter uma alta muito forte para 2022.
E como é que a gente deve pensar em investimento na bolsa, tentando falar de uma forma mais prática e mais didática aqui para vocês. A gente deve pensar em comprar muitas ações quando a gente vê sinais de que a bolsa está barata e de que as pessoas estão mais pessimistas, com medo e com mais incertezas. E esse seria um momento interessante que a gente percebe que esses sinais estão acontecendo no momento. A bolsa está barata, as ações estão baratas, estão pagando muito dividendo e as pessoas estão com medo, tem uma grande incerteza e pessimismo no mercado. E uma reflexão que eu deixo para vocês é de que lado que você está. Você está do lado de que vai esperar as coisas melhorarem, você está do lado pessimista, você está do lado do que está com medo, ou você está do lado das pessoas que, como eu, estão bastante otimistas, estão achando que a bolsa já dá sinais de que pode começar a subir muito forte em 2022. Não existe o certo e não existe o errado na bolsa. Essas provocações que eu fiz com vocês é para deixá-los mais instigados a pensar. As reflexões, os pensamentos que vocês têm que fazer é: será que vale a pena seguir todos esses sinais que a bolsa está me dando? Ou é melhor que eu realmente pare para pensar um pouquinho, deixe as incertezas melhorarem, mesmo que eu perca alguma alta na bolsa? Pensar também, será que a história ela vai se repetir como aconteceu em vários outros anos? Ou será que dessa vez vai ser diferente? Será que aquilo que a gente aprendeu em finanças comportamentais vai servir para a gente agora em 2022? Ou será que ela não vai servir para esse momento atual? Será que agora vai ser diferente? Então eu deixo aqui essas reflexões para vocês pensarem. Vocês já entenderam o meu pensamento com relação à bolsa. Eu estou na ponta contrária daqueles que estão pessimistas, com medo e com incerteza. Eu estou otimista e estou investindo bastante em bolsa nesse momento agora, final de 2021, início de 2022. E deixando bem claro que não é nenhuma recomendação para você, somente algumas reflexões que eu instiguei você a pensar e de alguns sinais aí de como que a bolsa está se comportando ao longo do tempo. Não é nenhuma recomendação de compra, minha recomendação é apenas que você estude e entenda bastante onde você vai investir. E eu queria te pedir 3 favores, tá? Se eu te ajudei de alguma forma com esse vídeo, se agregou valor para você assistir esse vídeo aqui comigo, eu queria te pedir primeiro para copiar o link desse vídeo aqui e compartilhar com seus amigos investidores, aqueles que estão com medo da bolsa em 2022, aqueles que estão com medo da eleição, estão esperando passar a eleição para começar a investir. Copie esse link aqui e mande para eles. Talvez esse vídeo ajude eles a refletir um pouco melhor e pensar um pouco melhor sobre a bolsa em 2022. O segundo favor que eu queria pedir para vocês é, se você gostou, dê um like aqui no vídeo, dê um joinha e se inscreva no meu canal. Isso vai me ajudar demais a crescer o canal, a produzir mais conteúdo para vocês, para entender se vocês estão gostando do vídeo ou não. E então isso me ajuda demais. Então gostou do vídeo? Dá um likezinho e se inscreva no meu canal aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo.